Você acha que as perguntas importantes que você tem na mente não têm resposta? Tem sim. Assista esse vídeo até o final e você irá obter a resposta. Olá, eu sou Iramar Ferreira e esse é o canal Verdades que você precisa saber. Que verdades são essas? As pessoas no mundo, elas acreditam que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é o Todo-Poderoso. Porém, essas mesmas pessoas tendem a duvidar do poder de Deus quando acham que ele falhou. Falhou como? O mundo hoje vive um momento muito difícil. E essas dificuldades que o mundo tem enfrentado hoje têm causado muitas dores, muito sofrimento a todas as pessoas. É óbvio que esse sofrimento não é uma coisa de agora, mas já vem por muito tempo. Mas, no momento, isso está bem acentuado. Então, fica uma pergunta. Por que existe tanto sofrimento se Deus é tão bom, é tão maravilhoso, é tão poderoso? Existe uma explicação para isso. Quer ver? Se você tiver uma Bíblia aí próximo, pegue e vamos ler alguns textos juntos e vamos procurar então entender por que existe tanto sofrimento. Aqui, na primeira carta de João, nós vamos ver aqui um ponto interessante. 1 João, no capítulo de número 5, o versículo é o de número 19. Esse texto traz uma informação para nós que, claro, para muitos vai ser a primeira vez que escuta falar isso. Mas note que o texto diz assim, olha, 1 João 5, versículo 19. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. O texto, quando diz nos originamos de Deus, é que nós somos criados por Deus. Então nós sabemos disso, que nos originamos de Deus. Mas o texto também diz que o mundo inteiro está no poder do maligno. Quem é esse maligno? No início da criação, houve um contratempo. Adão, o homem criado perfeito, Eva, a mulher criada perfeita, recebeu de Deus uma ordem, que não deviam comer do fruto de uma certa árvore. Então, essa criatura que o texto está se referindo, ele tentou ali, tanto Eva quanto Adão, a desobedecer a Deus. E foi o que aconteceu. O resultado disso foi exatamente que Adão deixou de ser perfeito, assim como Deus o havia criado. Se ele continua perfeito, os seus filhos também seriam perfeitos. Porém, ele desobedeceu a Deus, porque essa criatura que o texto está dizendo aqui, que é conhecido como Satanás, o diabo, essa criatura fez com que Eva e Adão desenvolvessem em sua personalidade a ambição e o egoísmo. Então, eles deixaram de ser perfeitos e, obviamente, os seus filhos não vieram também perfeitos, mas sim imperfeitos. Daí, o que foi que aconteceu? Note aqui um texto que mostra para nós algo bem interessante. Eclesiastes, no capítulo de número 8. Eclesiastes 8, diz o seguinte o texto, olha. Eclesiastes 8, versículo de número 9. O texto vai nos ajudar a entender melhor aqui essa situação. O texto diz assim, olha, eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. Devido ao que aconteceu no início da criação com Adão e Eva, os seus filhos
também vieram imperfeitos e, com certeza, desenvolveram qualidades que não eram qualidades de Deus, do Criador, mas daquele que já havia motivado os seus pais a desobedecerem a Deus. Eles então desenvolveram a ambição e o egoísmo. Como mostra o texto, o homem tem dominado o homem para o seu próprio prejuízo. Imagine uma situação. Você quer construir uma casa e procura então pedreiros para fazer isso. E aí você pede o preço a um, pede o preço a outro e tal, e você começa ali a achar que o preço está caro. Não, então eu vou procurar um outro. Você tem o dinheiro para pagar e o outro é o trabalhador que você precisa. Porém, você vai fazendo com que esses mesmos trabalhadores diminuam o preço. E quanto mais diminui o preço, mais você acha interessante. E você contrata um que vai fazer o serviço para você 60% mais barato do que o primeiro. Excelente. Mas daí, esse te presta um serviço que o primeiro não prestaria. O primeiro faria um serviço de primeira linha. Porém, esse que, digamos, seja aí o quarto que você fez uma consulta, essa pessoa vai te entregar um serviço também 60% inferior ou 40% inferior daquilo que o primeiro lhe entregaria. Então, é um prejuízo tanto para quem pegou o seu serviço para fazer, quanto para você que está recebendo um serviço não tão bom como receberia. Entende? Então, aí é você que tem o dinheiro dominando o outro que não tem. E o outro devolve para você em prejuízo aquilo que você ganhou em sentido financeiro. Entendeu? Então, é assim que tem acontecido. Uns querem o que é do outro, mas não quer dividir o que é seu. Então, foi isso que aconteceu com os filhos de Adão. Passaram, então, a exigir, querer mais, mais e mais. Isso por quê? Porque logo após o dilúvio, ali, Deus já havia dito, no capítulo de número 8 de Gênesis, versículo de número 21, ali diz que a inclinação do homem sempre foi má. Desde o início, sempre foi má. Então, o homem, ele tem isso em si, a maldade. E ainda mais que ele tem a influência daquele que é contrário à vontade de Deus. Nós sabemos que Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é maravilhoso, Deus realmente é o supremo, é o todo-poderoso no universo. Porém, devido a esse questionamento lá no início, então Deus entregou na mão desse que a Bíblia fala que é o maligno, ou seja, Satanás, o diabo, para que ele governasse, ou que o homem governasse a terra, tendo como influenciador o próprio Satanás, o diabo, que esses dois nomes, Satanás e diabo, é opositor e caluniador. Então, por esta razão, o mundo tem enfrentado tantas dificuldades. Mas por que essas dificuldades têm se intensificado mais nos últimos dias? Note uma coisa que Deus ele disse ao apóstolo Paulo que estaria acontecendo numa determinada época. Isso sem contar o que Jesus já disse ali nos 3 evangelhos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nesses 3 capítulos desses evangelhos, ali Jesus chama atenção para os dias em que nós estamos vivendo. Mas o apóstolo Paulo foi orientado por Deus a nos alertar quanto a isso aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Vamos ver juntos? 2 Timóteo, no capítulo de número 3, olha o que diz aqui os versículos de número 1 até o versículo de número 5. Note aqui, diz assim, ó, 2 Timóteo 3, versículo do 1 ao 5, diz assim, ó, mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordo, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Percebe que o texto aqui mostra que nos últimos dias, como mostra o versículo de número 1, olha, saiba que nos últimos dias de quê? Últimos dias desse sistema de coisas, onde o mundo estaria passando por essas dificuldades. Mas o que traria essas dificuldades? Como nós vimos nesse texto, o próprio homem. A capacidade do homem de desenvolver qualidades ruins tem feito com que o próprio homem sofra as consequências dos seus próprios atos. Por isso, as pessoas não podem culpar a Deus pelo sofrimento que o mundo está passando neste momento. Ele não tem culpa. Deus é amor. Lembre-se, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, à Terra, para morrer por todos nós, para que cada uma pessoa no universo tivesse a chance, a oportunidade de viver para sempre onde essas pessoas querem, aqui na Terra. Viver para sempre aqui na Terra. Bom, se Deus não é o culpado disso tudo, Ele vai fazer alguma coisa? Se Ele é o Todo-Poderoso, vai fazer alguma coisa? Sim, e nós podemos ver isso no próximo vídeo. Então, nós vamos fazer uma pesquisa juntos aqui, mostrando que Deus vai resolver essas questões, dando a você a chance de viver livre de tudo que é ruim nesse sistema de coisas. Se isso foi interessante para você, não deixe de acionar aí o sininho, de dar o seu joinha e também se inscrever no canal. Isso vai ajudar você a receber as notificações com respeito a vídeos similares a esse. Ok? Muito obrigado. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde.